ainda não existe isso praticamente, né? Então, assim, na rua você encontra, assim, numa esquina, como se fosse um carrinho de hot dog, mais ou menos, só que de café. E, gente, café de altíssima qualidade, né? Usando equipamentos de altíssima tecnologia, cafés de excelente qualidade, né? Tem até um brasileiro, que até o Fábio, que tem um café em Londres, que ele tem um carrinho mesmo de café, que ele tem inclusive no seu carrinho uma máquina da Marzocco, né? Com café de excelente qualidade que ele serve lá e que é um super sucesso, né? E aqui no Brasil a gente não tem nada parecido ainda hoje no mercado. Isso é uma tendência? Claro que é, né? É uma tendência. Oi? Não, nós temos hoje, é possível você alocar um equipamento desse, por exemplo, em centros de convenções. Você consegue alocar esses carrinhos, esses locais, dentro de shoppings, em corners. Então, não, mas você consegue colocar carrinho de hot dog, por que você não vai colocar um carrinho de café num lugar bacana, em frente a um prédio comercial, uma zona comercial? É possível. Eu acredito muito nisso. Oi? É questão de começar, é isso mesmo, seu Davi. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, a tendência também hoje em dia são as casas de café com ambientes bem aconchegantes, bem gostosos, onde as pessoas possam utilizar a internet, onde elas possam trabalhar, onde elas possam conversar, ou seja, que elas possam realmente ficar ali o dia inteiro, né, que é o conceito do terceiro lar da Starbucks. Isso é muito bom como conceito para as casas de cafés, para as cafeterias, mas às vezes se você precisa também de um giro muito grande na sua cafeteria, isso acaba se tornando um certo inimigo, né, seu. Então você tem que adequar isso para o que você quer, né, o que você precisa dentro do seu planejamento quando você for montar a sua loja, né. Ter esse conforto, mas também não tanto, tá? Nós temos ali duas cafeterias que eu acho que assim, são as minhas favoritas, que eu adoro, assim, curto muito, que é aquela primeira lá de cima, é uma cafeteria onde trabalha o campeão mundial de barista atual, que é do Inteligência Café, que fica em Los Angeles, né? O que eles têm de diferente? Além dos equipamentos, eles servem diversos tipos de cafés para os consumidores, tá? Eles têm sempre os equipamentos super à mostra, para o consumidor ver o diferencial deles de trabalho, para os clientes verem como é que eles fazem o café, o que eles têm, as técnicas de preparo, né? Tudo é feito muito na frente do cliente, para o cliente estar próximo a isso, entender o que está acontecendo ali e por que o café dele é um café tão fora de série, é tão sensacional, né? Além disso, eles têm diversos blends, diversos tipos de cafés para você escolher qual que você quer. E uma coisa muito bacana também, os diversos métodos de preparo, tá? Eles têm eles servem café numa máquina de café que eu acho assim o máximo, que também seria uma tendência, né? Se acho que a Starbucks não tivesse comprado a fábrica, né? Que é uma máquina de café chamada Clover. Vocês já ouviram falar? Já sim ou não? Essa máquina é uma máquina que ela faz praticamente o café a vácuo, assim, e ela consegue extrair todos os sabores e aromas de café com uma precisão, né, com uma precisão muito, muito bacana. O café realmente sai, ele fica com o gosto de um café preparado numa French press, só que acho que com aroma, um buquê um pouco mais acentuado. É uma máquina assim fantástica, um café proporciona uma xícara de café sensacional, né? Tá? Mas é isso, né? Poucas pessoas acabam tendo acesso a isso, mas é um equipamento
fora de série. Lá eles servem esse café dessa forma, eles servem café preparado em filtro, né? Diversos métodos de preparo mesmo. E tudo assim, muito na frente do cliente. Fora dessa cafeteria, esse é o balcão central, que é como se fosse o charme da loja, ele ocupa quase que a loja inteira. E fora na calçada eles têm várias mesinhas, um espaço super aconchegante, super gostoso para o cliente ficar ali à vontade, curtindo uma xícara de café ou lendo um livro, né? Ou seja, isso é realmente uma tendência, tá? E aquela foto ali de baixo é um café em Nova York, que fica dentro de também uma torrefação de café. Eles são uma torrefação e cafeteria chamada Stumptown, que eles também oferecem uma proximidade muito grande com o cliente, a explicação de cada café, tem diversos tipos de cafés, preparam várias formas, né, de consumo, e também existe aquela história dos blends, né, muitos tipos de café para o cliente experimentar. E sempre explicando, olha, esse café tem aroma disso, esse café tem sabor daquilo, as características daquele café que ele está servindo. Isso é super, acho que é uma coisa que está super em alta dentro desse mercado de cafés especiais. Ou seja, não simplesmente, é um cafezinho, não. Esse é um café que tem notas de framboesa, frutas vermelhas, aroma disso, daquilo, não sei o quê, explicando para o consumidor o que ele está consumindo. Né? Porque só assim, gente, o consumidor entende, né? Se você falar para ele, toma o seu cafezinho e vai embora, adianta alguma coisa? O que ele agregou da sua cafeteria? O que ele levou embora do seu diferencial? Nada. Não é verdade? Tá? Então, esse trabalho de você ter, se você tem diferentes tipos de cafés, você conseguir explicar para o seu consumidor o que ele está levando, é o que diferencia a sua café, o seu estabelecimento dos outros estabelecimentos. Né? Porque senão ele não vai saber a diferença e para ele café é tudo igual. Tá? Lembra da história do meu marido, né? Tomava qualquer café e estava tudo igual. Até ele começar a entender, né, e a diferenciar. Hoje é tão engraçado que às vezes ele está tomando um café. Nossa, tem um cheiro de chá de rosa, sei o quê? Tá? Porque a pessoa começa a entender e começa a buscar mais, né? Eu acho até engraçado. Tá bom? Bom, falamos um pouquinho desse layout, sempre pensando nas cadeiras confortáveis, a cara da cafeteria depende muito do que você quer passar, pode ser um lugar mais... depende muito do seu arquiteto que você está trabalhando, eu acho que também, né? E para o público que você vai destinar a sua loja. Tá? Mas sempre pensando nos ambientes confortáveis, lugar que a pessoa possa ficar praticamente o dia inteiro, chegar para tomar um café da manhã, almoçar ou ter pelo menos, acho que um lanchinho leve, se for uma cafeteria pequena, onde ela possa estar consumindo ali ao longo do dia todo, né? Acho que isso é que é o bacana nas casas de café hoje, né? Tá? A opção. Sobre os consumos, o consumo, né, dessas lojas, o que você pode oferecer como tendência para o seu cliente? Bom, primeiro ali eu tenho ali as opções dos diversos tipos de café, né, isso é uma tendência muito forte, você trabalhar com diferentes tipos de cafés e poder oferecer isso para o seu cliente. É claro que isso gera um trabalho, nossa, um trabalho imenso. Tá? Porque você precisa ter diferentes tipos de café, você precisa ter consumo disso para esses cafés não estragarem, né? Você precisa ter mais de um equipamento para poder trabalhar. Mas uma coisa que é muito bacana, que até um aluno que fez curso comigo, nossa, há muitos anos atrás, ele é um fofo, ele tem um café em Serra Negra, que eu acho o máximo, assim, é um café no interior de São Paulo, e ele consegue servir diferentes tipos de cafés e ele ainda faz brincadeiras do tipo assim, essa é a semana do café de não sei de onde. E daí os clientes vão para lá para provar o café daquela semana. Ou seja, você vai gerando um link, né, com o seu cliente para você conseguir mostrar opções diferentes e ter produtos diferentes para ele. Tá? Aqui os métodos de preparo. Olha só que legal, né, essa arapuca aí. Né? Isso é um café de filtro, tá? Preparado numa mesinha, onde ele filtra diferentes tipos de cafés ou para várias pessoas ao mesmo tempo.
Isso é uma coisa que, assim, quase todas as cafeterias nos Estados Unidos hoje já usam isso, tá? Aqui, eu achei isso muito bacana. Outro dia eu fui para um hotel no interior de São Paulo. Eu até fiquei surpresa, porque eu achei assim, tô frita nesse hotel, não vou achar nada, nenhum café que preste. Esqueci de trazer o meu cafezinho na mala hoje, né? Vou ficar aqui o feriado inteiro e vou me dar mal, pensei comigo. Hora que eu tô chegando ali na recepção, tava tendo um casamento, o cara lá dando aula, um barista dando aula na cafeteria, fazendo o maior fuzuê lá com os convidados do casamento. Eu falei assim, nossa, o que é isso, né? Aí eu vejo o cara usando um negócio desse, achei o máximo, né? E ele dando aula, explicando ali para os clientes como é que ele estava preparando o café dele, fazendo assim, o máximo, todo mundo curtindo aquilo, apreciando, ou seja, é uma coisa que é super simples. Ele fez simplesmente um negocinho de madeira ali, colocou os filtrinhos Melita e ali ele coava o café dele, né? Mas foi um negócio super bacana, que tem essa cara diferente, que os consumidores acaba chamando muito a atenção do consumidor isso, né? Tá? Que são, na verdade, os métodos de preparo, né? Faz parte dos métodos de preparo. Hoje em dia, fazer um cappuccino já não é mais mistério, né? O que é tendência hoje? Fazer os cappuccinos com latte art. Porém, sempre trazendo um diferencial para o consumidor, para o cliente, né? Muitas vezes o consumidor seu que vai lá na sua cafeteria todo santo dia, já cansou de ver o coraçãozinho. Você tem que inventar outra coisa para poder surpreender aquele cara. Não é verdade? Outro dia eu fui fazer um curso de latte art, que eu achei muito engraçado. O professor, ele fez um livro, né? E ele falou assim, ele estava contando na aula pra gente. Gente, eu tive que começar a criar coisas diferentes, porque os meus clientes, eles não aguentavam mais ver todo dia coração e rosetinha. Né? Aí ele começou a fazer leãozinho, dragãozinho, vários corações, tulipa, não sei o quê. Ele começou a inventar formas diferentes de chamar a atenção do público dele. Tá? Então isso daqui, além de ser, hoje pra gente, é um super diferencial, é uma super tendência. Né? Quem não tem um profissional bom para fazer isso, tem que correr atrás já do prejuízo. Tá? Nós temos como uma grande continuidade, na verdade, não é uma tendência, mas sim uma continuidade, são as bebidas à base de café, que isso, além de aumentar o ticket médio para uma cafeteria pequena, faz parte desse cardápio, desse menu, é um super diferencial, né? Gente, as bebidas à base de café é onde estão o seu maior retorno na sua cafeteria. Você já pararam para pensar nisso? Custa para você fazer um cappuccino no máximo 50, 60 centavos. Você vende ele a 5, 6, até R$8 você consegue vender um cappuccino, dependendo de onde você está. Tá? Então é onde está o maior retorno de vocês. Então, junto com o cappuccino vem todas as bebidas, todos os drinks à base de café. Né? Então quanto não mais diversificada, mas quanto mais bacana e bem elaborada a sua carta de bebidas de café estiver, melhor vai ser para você, né? Nós temos aí um item super, super, super importante nas cafeterias, que são as vitrines, não é? É verdade? Uma vitrine bacana chama a atenção e enche os olhos de qualquer cliente, tá? E aí, quando a gente fala em tendências de produtos para essas vitrines, nós estamos falando do quê? Em docinhos diferentes, cada vez mais esses doces individuais, é o que estamos chamando, que chamam mais atenção e enchem mais os olhos do consumidor, tá? Mas é claro que assim, a gente ainda existe um resgate à origem, as nossas origens, que é de ter em voga também aquela coisa da mãe, do pai, da avó, do tio, que é onde você tem, acho que a história para contar daquele produto que você está vendendo. Que isso faz todo um diferencial, a historinha que você conta, né? Como você leva essa informação, tá? Ali, gente, eu tenho um bolinho de chocolate e um bolinho de laranja. Mas olha a apresentação dele, como ele chama a atenção, como é diferente, né?
Tem nada demais, mas isso enche os olhos da pessoa quando vai consumir, chama a atenção de uma forma diferente, né? Uma vitrine toda vistosa, cheia de produtos, é óbvio, ela é muito mais vendável do que uma vitrine vazia, quase sem nada, né? Quantas vezes vocês já chegaram numa cafeteria e tinha lá uma coxinha, um docinho e mais nada, né? Aquela vitrine vazia, você pede? Hã? Não, você vai achar que tá velho isso aí, não vou comer isso aí nem a pau. Não é verdade? Né? Então, quanto mais, se você tem que pensar, né? Se eu vou ter um negócio, movimento grande, eu faço uma vitrine grande, para que eu não precise também, para eu conseguir dar esse enchimento, enfim, ficar com a vitrine toda bonitona. Se eu tenho um movimento fraco, eu tenho que pensar que eu tenho que fazer uma vitrine menorzinha, para que eu mantenha ela sempre cheia, né? Mas sempre lembrando que ela tem que estar sempre muito bem bonita, bem vistosa, agradar isso, porque vitrine vazia não vende nada, tá? Mas ela é um ícone super importante para uma cafeteria, né? É o que chama mais a atenção do consumidor. Pode ir todos. Aqui eu tenho todos os métodos de preparo, que vocês viram falando só daquela arapuquinha lá, né, do expresso. Então, quando a gente fala em métodos de preparo, eu tenho aí uma cafeteira italiana, né, que é um método bem já difundido hoje no mercado, mas mais no mercado de casa que a gente vê isso, né. Mas as cafeterias hoje em dia, elas servem isso já, tá? Nós temos ali o Ibrick para fazer o café turco, o café árabe, né. Tem uma cafeteria na Vila Madalena que eu acho super legal, lá em São Paulo, que eles servem um café árabe e depois a mulher lê seu futuro, né? Toma um cafezinho e saia daqui com a sua sorte já lida. Mas é o marketing dela, né? Super diferente. French Press, né? Que é a cafeteira de êmbolo, que também é muito conhecida, muitos baristas adoram esse método de preparo. É um dos meus métodos preferidos. Nós temos o café de coador, que na verdade é um ícone para o nosso país, né? O café coado faz parte da nossa tradição, né? Só que sempre lembrando que esse coadorzinho aí tem que trocar sempre, né? Tá bom? Para o paninho não ficar velho. E o café expresso, que hoje é o que comanda aí o nosso consumo de café no mercado inteiro. Quando a gente fala em café expresso, para uma cafeteria, a gente está falando em tendência não só de no conceito de beber esse café, mas também nós estamos falando também de todos os métodos de preparo, e quando a gente fala de expresso, a gente fala em equipamento, né? Quando a gente fala em equipamento, sempre quando vocês forem buscar equipamentos para essa loja, sempre procurem máquinas que vocês consigam manter estabilidade de temperatura, né? Isso é que faz a diferença na hora da extração, para você conseguir preparar um bom resultado, para você conseguir ter um bom resultado na xícara, né, gente? Quanto mais estável for esse equipamento, melhor é o resultado final na xícara, tá? Porque imagina, né, se a máquina não tem uma estabilidade de temperatura, ora você toma um café frio demais, ora você toma um café quente demais, então isso faz toda a diferença na xícara, tá? Aí o seu consumidor, ele acaba não tendo uma fidelização, né, porque cada hora ele toma um café de um jeito, isso não é bacana, tá? Não. Bom, além do café, o que mais que é importante nas cafeterias? Hoje em dia, como tendência de produto nas casas de café, nós temos os chás, que ganharam uma grande importância nesse mercado, tá? Então, nós temos hoje em dia chás gourmets, chás especiais, é um mercado que ele vem crescendo muito, né? Antigamente, pra gente, era só o chazinho de erva cidreira, né? Chá de camomila e tava ok. Hoje em dia não, né? A gente tem uma infinidade aí no mercado de sabores, de ervas, enfim, diferentes tipos de produtos para a gente consumir. Casas de chás, de cafés, de chás especiais, né? Então esse é um mercado que também ele vem se desenvolvendo e vem crescendo muito,
tá? Junto com os chás, nós temos os chocolates, né? Os chocolates gourmets, que são produtos que complementam as casas de café, as cafeterias, né? Hoje em dia a gente tem diversos tipos de chocolates, blends, que você pode servir nas casas de café, chocolates tanto frios como quentes, aquele chocolate grosso, sabe que a gente vê naquela máquina? Vocês sabiam que vocês podem tomar aquele chocolate grosso, tanto gelado como quente? Tá? E que tem um sabor super diferente e que o consumidor aqui no Brasil, ele ainda não, é difícil a gente encontrar aquele chocolate grosso, né? Como você vê a mesma sensação do grosso, ele gelado. Aqui no Brasil eu nunca vi, vocês já viram? Hã? Ele gelado também? É mesmo? Eu só vi o quente, eu nunca vi. Ah, é? Ah, vou pesquisar. Lá fora tem umas máquinas desses chocolates, que elas ficam também circulando, só que é tipo um liquidificadorzinho, sabe? Que fica batendo, resfriando esse chocolate gelado e gelando, né? É super bacana, assim, de ver esses chocolates. Aí você tem não só chocolate amargo ao leite, mas também chocolate branco, né? Que ou seja, um consumo, né, desses chocolates, achocolatados, enfim. Uma coisa que eu achei bacana foi um lugar que me serviu uma degustação de chocolate. Então eu pedi um chocolate, vieram três tipos diferentes em xicrinhas pequenas para eu estar provando, experimentando, sentindo essas sensações. Que é como a gente vê com café, né? Quando a gente senta e serve uma degustação de diferentes tipos de cafés. Quando a gente fala em tendência, a gente tem que falar também de brigada, né? Isso aqui não dá para viver sem, tá? Bom, eu diria que 90% do seu sucesso está nesse trabalho, né? O trabalho da sua brigada, da sua equipe. Por quê? São essas pessoas as mais importantes para você. Você pode fazer o melhor, ter o melhor layout, o melhor design, a melhor máquina de café, o melhor grão, o melhor tudo. Só que quem estiver ali na frente, né? Dando a cara para bater e atendendo seu consumidor, se não fizer um trabalho bacana, tudo isso vai pelo ralo, né? Tá? Então, é a parte principal, a parte mais difícil. Então, quando a gente fala de equipe para uma cafeteria, nós estamos falando de quem? Primeiramente, dos baristas, né? O que é um bom barista? Aquele cara que é profissional, que ele é dedicado, que ele é um cara estudioso, que pesquisa café, que estuda café, que gosta realmente do que faz. Tá? Nós temos aí o professor barista, além dele gostar de café, de ser estudioso, enfim, tudo isso, saber preparar um bom café, ele também tem que ter o carisma no atendimento ao cliente, né? Que isso é fundamental na hora dele servir esse café, tá? Claro, quando a gente fala em uma boa equipe também a gente não pode esquecer, além de quem está preparando tudo, nós falamos no atendimento da casa, que são os garçons, né? O primeiro atendimento ali também. Muitas vezes a cafeteria ela tem garçom e barista que trabalha ali atrás do bar. Outras casas não, tem só os baristas que ficam atrás do bar. Então depende muito do fluxo da sua cafeteria, enfim, do tamanho, né? Mas o garçom também, ele que dá o atendimento principal, também é super importante, né? Porque ele pode azedar a vida de um cliente, né? O cara sai de lá xingando, bravo. Tá? Então, ter uma equipe bem treinada, funcionando, redondinha, simpática, não é fácil, viu? O que seria uma equipe ruim que ela faz, né? Prepara leite, o barista não tem cuidado nenhum, deixa o leite ferver, faz aquele cappuccino com aquela espuma mega, assim, para fora, cheia de bolha, aquela coisa horrorosa, ferve o leite, né? Isso é gente que não está nem aí em fazer um bom café, né? Isso não faz parte das tendências, é uma coisa que já faz parte do passado, né? Tá? Garçom desastrado também tem coisa pior, né? Imagina, você está lá tomando um cafezinho, o cara entorna a xícara de café em cima de você, né? Gente, um pouquinho do que eu queria falar para vocês, o que é o futuro, né, dessas
cafeterias, assim, tendência depende muito dessas novidades, vocês estarem indo pesquisando, buscando coisas, novidades. Acho que a internet está aí para trazer coisas para a gente o tempo todo, né? Quando a gente viaja, a gente tem a oportunidade de conhecer muitas coisas, ver muitos produtos. A gente tem a feira da SCA, que acontece todo ano nos Estados Unidos, com muitas novidades para esse mercado de café e de cafeterias, né? Vocês têm alguma pergunta? Estão tão quietinhos? Silvia, tem uma pergunta que é muito peculiar. A gente fala muito em tendência de cafeteria voltada para o consumidor, o momento na hora do consumo está atrelado e envolvido no processo. Mas uma pergunta, eu queria saber sua opinião, se hoje um dos pontos que eu vejo como necessidade de tendência para que melhore é a parte inicial da cadeia do café e a parte final, justamente de equipe, valorização do profissional e do barista. A gente tem muita divulgação, hoje está muito presente o campeonato do barista, o Museu do Café, os clientes têm muito acesso, mas eu ainda vejo o barista em si, a pessoa que faz parte desse processo fundamental para um expresso perfeito, sendo pouco valorizado. E como você vê isso para daqui 10 anos, 5 anos, quando o Brasil for o maior consumidor de café? Você acha que isso vai mudar? Que realmente o barista vai ser uma profissão almejada e desejada e supervalorizada, assim como o início da cadeia? Bom, eu acho que é o seguinte, tá? Essa profissão nunca vai trazer rios de dinheiro para o profissional. Assim, o cara que está ali na frente, na ponta, tirando um bom café, né, preparando um bom café, ele vai ser um cara rico? Não. Nunca. Tá? Porque uma cafeteria, ela não tem condições de pagar super bem um cara desse. Porque senão ela não vive. Uma cafeteria pequena, ela não vive pagando muito bem um profissional desse. Muito difícil isso acontecer, né? Mas, assim, eu acho que isso é o primeiro passo para esse profissional ele entrar na cadeia do café. E aí, basta, né, desse profissional ele correr atrás do que ele quer. E, assim, dentro do mercado de cafés, dentro do segmento de cafés, existem muitas áreas para esse cara trabalhar. E ele dá sequência no trabalho dele, do que ele começou ali atrás. Então, eu acho que o profissional barista, ele é o começo para essa carreira de café, né? Mas é uma carreira. Como você entra no estágio, você entra para trabalhar, às vezes você entra no banco, começa trabalhando de motoboy, né, boy, enfim, e você vai sendo promovido e vai crescendo dentro daquela empresa, tá? Com o profissional do barista também. Hoje eu tenho, lá onde eu trabalho, no Café Otávio, eu tenho uma barista que começou comigo na abertura da casa, ela abriu a casa comigo, e aí ela era uma barista, né? Na verdade ela era uma barman, depois ela virou barista, depois ela foi trabalhar comigo na Uni Otávio, e aí hoje ela é chefe do bar, tá? E ela tem chance de crescer ali dentro? Claro que tem, né? Então, assim, é questão dela ir fazendo carreira dentro dessa área e buscando o que ela quer, né? Tá? Acho que é bem isso. Mas uma forma, acho que é isso. Eu queria completar isso que a Silvia falou, desculpa a intromissão, mas eu concordo plenamente, porque quantos advogados a gente tem que ganham rios de dinheiro? Né? Quantos profissionais degustadores de café, como a gente tem aqui o seu... Você pode ser um barista, vai continuar com o teu conhecimento, se você não se aprofundar sempre. Foi por isso que a gente criou o programa de certificação da CBD. A gente tem algumas cafeterias, por exemplo, como o Santo Grão, que utilizam a nossa certificação como plataforma de promoção dentro da casa. Se o barista tem a certificação, ele tem um salário. Se ele não tem, ele tem outro. Porque hoje a gente tem uma proliferação de cursos no país todo. Você tem cursos de 4 horas de baristas. E tem cursos de 30, cursos de 1 mês. Então, como que a gente mede o conhecimento? Checando, avaliando, testando. Então, não dá para falar que todo mundo é igual.
e também não dá para pagar todo mundo igual. Então, até com a lei que está em tramitação, a gente tem a formação de uma nova profissão que vai estabelecer pelo menos os parâmetros mínimos, mas vai depender. Você tem hoje baristas que iniciaram carreira como baristas que são consultores. A Silvia, embora tenha formação em comércio exterior, ela já, claro, fez um trabalho diferente na carreira, se tornou campeã, hoje tem a posição que ela tem, mas é pela força de vontade, pelo estudo, porque se você fizer um curso de barista de 4 horas e parar naquilo, você vai ganhar 600, 700 reais. Né? O fato de ter sido campeã te abriu portas, mas com certeza para você ter uma chance de crescimento dentro da carreira. Olha, demorou muito tempo para começar a ganhar dinheiro, viu? Opções diferentes para tu chegar onde tu chegou, né? Na verdade, eu acho que assim, tive, na verdade, como eu comecei há muito tempo atrás, quando não existia esse profissional na área, né, eu tive chances e oportunidades diferentes de muitos profissionais hoje que a gente tem no mercado, né? Falar assim para você, eu tinha uma formação, eu trabalhava em banco, você me oferecesse para mim assim, olha, então, você vai trabalhar todo dia atrás do balcão, fazendo um cafezinho? Para mim, naquela época, isso não era interessante para mim. Tudo bem, quando eu fui morar fora, eu tive que estudar, trabalhar, eu trabalhei pegando lá na máquina todo santo dia, de segunda a domingo, sem folga, né? Trabalhando 24 horas praticamente ali, para poder me sustentar. Mas depois que eu tinha me formado, que eu tinha essa carreira sólida no banco, falar assim para mim, olha, então, você vai voltar? Não. Né? Então eu tive chances diferentes, que eu fui gerenciar uma cafeteria, né? Depois eu abri a minha própria loja, comecei a fazer trabalho de consultoria. Então eu já comecei, eu acho que aqui no Brasil, a minha carreira de uma forma diferente de muitos baristas. Tá? E hoje em dia é bem diferente, né? Porque assim, mesmo pela competição, pelo número de baristas, sim. Eu me lembro no campeonato, no segundo campeonato brasileiro que eu participei, foram 11 baristas competindo, né? Ou seja, ninguém, no brasileiro, né? Hoje aqui a gente praticamente são 11 por dia, né? Ano passado eu estava no campeonato de Salvador, eu fiquei chocada, eram mais de 30 competidores. Então, assim, o mercado ele cresceu muito, né? E tem muita gente boa e muita gente ruim. Alguém mais? Gente, foi um prazer. Qualquer dúvida que tem, meu e-mail, né? silvia@otavocafé.com. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, foi um prazer. Obrigada. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença das... Pode fazer a pergunta.